Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 15. Efésios 5:15. Eu vou ler do versículo 15 até o versículo 18. Diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Até aqui, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nosso Abba, somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Somos gratos por mais esta semana, Pai, por mais este dia, Pai, porque sabemos que as Tuas misericórdias, Pai, têm se renovado sobre as nossas vidas, Pai. Somos gratos por Tua graça, Pai, tem nos amparado, tem nos sustentado, Pai, pelo Teu grande amor, Pai, tem nos revelado a pessoa de Cristo. Oh, Pai, por isso nós clamamos, se mostre a nós esta manhã, Pai. Abre a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Oh, Pai, fale conosco. Sem o Teu falar, Pai, isso é apenas mais um ajuntamento, Pai. Como nós carecemos de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, Pai, para que os nossos corações sejam tocados pelo Senhor, Pai. Se revele a nós, Pai. Nos dê a Tua palavra. É o que nós carecemos, é tudo que temos, Pai. E em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, há um exemplo muito interessante que nós podemos abordar aqui, sobre navegação. Acredito que aqui ninguém tenha navegado num alto mar da vida. Mas, para navegarmos, para você ter uma boa navegação, você precisa de duas coisas. A primeira é potência, e a segunda é a capacidade de se orientar. Ou seja, para um navio, para um barco, uma embarcação, conseguir navegar tranquilamente, ela vai precisar do quê? De um motor, de algo para gerar essa potência, para fazer ela se mover, senão ela vai ficar à deriva das correntes, ao vento, e vai para lá e para cá, e não vai chegar em lugar nenhum. Mas você também precisa de outra coisa, que é de um mapa. Porque se você olhar em alto mar, em qualquer direção que você olhar, você não vai achar nada. Vai ser mar, para frente, para trás, para o lado, para o outro. Então você precisa de um mapa. Porque você pode ter, sim, um bom motor, você vai andar para tudo que é direção. Mas você não vai chegar onde você realmente quer chegar. E o que eu quero ilustrar com esse exemplo? Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos uma advertência do Senhor. E da mesma maneira com a embarcação que eu trouxe, nós temos um guia, que é o Espírito Santo. Mas nós também temos que tomar uma iniciativa. Nós temos que ter um posicionamento para também navegarmos. Irmãos, se nós não tivermos qualquer uma dessas duas coisas, nós não teremos uma boa caminhada. Aqui nesse texto de Efésios, Paulo nos traz uma advertência muito séria. E ela é muito atual para os nossos dias. Se a gente parar para pensar, esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito, mas muito atual. Porque nós realmente temos vivido esses dias
dias de perdição, dias de distração. As pessoas estão tão acomodadas, vivendo as suas vidas como bem entendem. Irmãos, não é esse o propósito do Pai para nós. Se nós vivermos de acordo com o que bem pensamos, seguindo o coração, como muitos dizem, né? Você precisa viver seguindo o seu coração. Mas, irmãos, o coração é enganoso. No coração, o coração é uma fábrica de ídolos. Se nós sermos guiados pelo coração, guiados por nossas emoções, guiados por nossos desejos, nossos anelos, guiados pela nossa vontade, onde estaremos? Estaremos marchando a passos largos para o inferno. Por isso, precisamos ser guiados pela palavra e viver uma vida de acordo com o que temos nas Escrituras. O texto aqui, ele começa com um portanto. Portanto, vede prudentemente como andais. E esse portanto está se referindo à porção passada. Eu vou dar uma resumida aqui para os irmãos, mas Paulo fala sobre nós não sermos praticantes e nem cúmplices. Essa palavra é bem interessante. Das obras infrutíferas das trevas. E antes disso tudo, nós devemos reprovar as obras das trevas. E é nesse caminhar que ele continua dizendo, ele começa essa porção: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Irmãos, esse é um texto que fala sobre conduta. Lembra do exemplo do barco que eu tinha te dado? É sobre isso mesmo, é sobre um caminhar. Esse texto está falando para termos uma atenção com a maneira como estamos vivendo. Examinem a forma de andar de vocês. Vejam com prudência os seus passos, como você tem vivido a sua vida. Examinem a vida de vocês, para que vocês não vivam como nécios, e sim como sábios. Vocês sabem o que significa a palavra nécio? Nécio significa insensato. O insensato é uma pessoa sem senso, sem direção, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, não tem percepção, está totalmente perdida. Esse é o insensato, é o tolo, como o provérbio chama. É uma pessoa que não tem discernimento, está perdida, está avoada, como dizem por aí, não sabe o que faz, não sabe para onde vai. Esse é o insensato, esse é o nécio. E aqui nós temos um contraste. Temos o sábio de um lado e temos o nécio do outro. Irmãos, não existe um meio termo. Ou na palavra nós somos sábios, nós conhecemos e discernimos a palavra, ou nós seremos tolos, nós seremos insensatos, seremos levados por aí, por todo o vento de doutrina, como o próprio livro de Efésios diz, agitados como meninos, sem discernimento, perdidos, vagando em alto mar, sem saber para onde vai, sem saber para onde ir, totalmente desorientados, sem senso de direção. Esse é o tolo. Se nós não vivermos de acordo com a palavra, viveremos uma vida totalmente perdida. Mas, em contraponto a isso, nós temos o sábio. E é sobre isso que esse texto está falando para nós. Que nós não devemos viver como insensatos, como pessoas sem senso de direção, mas devemos sim ser sábios. O sábio é aquele que tem o discernimento. É muito interessante a palavra utilizada aqui para sábio. É a palavra sofis. Não sei se vocês já ouviram aquela palavra filosofia. A palavra sofia significa sabedoria, conhecimento. O sábio é o sofis,
Só que essa palavra sofis, ela vem de uma raiz muito interessante no grego para nós. Significa claro, ou seja, iluminado. Quando você acende uma luz num cômodo escuro, o que acontece? Aquele cômodo é iluminado. Fica claro. E esse é o sábio. O sábio é alguém que foi iluminado, onde o Espírito revela, traz luz a essa pessoa. Irmãos, qual é a maneira de nós termos a luz do Senhor, a luz do Espírito? É quando nós nos rendemos a Ele, quando nós abrimos o nosso coração para que Ele fale diretamente a nós. Isso é muito importante, irmãos. Mas como nós podemos viver de forma sábia? Porque é fácil nós falarmos, precisamos ser sábios. Nós sabemos que nós precisamos ser sábios. É algo meio que óbvio. Precisa ser falado, porque para alguns não é tão óbvio assim. Às vezes vivemos dando murro na ponta de faca. Mas nós sabemos, no fundo nós sabemos que nós não podemos viver de maneira desorientada. Precisamos ser sábios. E como eu posso fazer para ser sábio? O texto é bem claro. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Irmãos, eu vou falar algo muito importante para vocês. Presta bem atenção. O tempo passa muito rápido. Eu acho que vocês já sabem disso. E o tempo, ele nunca para de passar. O tempo, ele é algo contínuo. O que foi, foi e não volta mais. O tempo tem algo peculiar nele. Porque tudo que o tempo passa, você não consegue recuperar. Você, na sua vida, você consegue recuperar muitas coisas que você perde. Se você perder dinheiro, você consegue recuperar dinheiro. Se você perder suas posses, seus bens, você consegue recuperar de alguma forma. Mas o tempo é a única coisa que você não pode recuperar. O tempo que foi, ele não volta. Nós sabemos que não tem como nós entrarmos, como diz na ficção, numa máquina do tempo, voltar no tempo, tomar outras escolhas. Não, isso não é possível. As escolhas que nós fizemos ontem são o resultado de que nós somos hoje. Se nós formos sábios em nossas escolhas, teremos um resultado sábio. Da mesma maneira, se nós formos insensatos. Por isso, irmãos, precisamos ter muita consideração com o tempo. A pessoa sábia é aquela que não perde tempo, que não perde as oportunidades que nós temos. Nós temos tanto tempo no nosso dia. Às vezes parece que não, né? Nós falamos tanto das correrias do dia a dia. Mas, irmãos, quanto tempo nós temos livre entre essas correrias, essas indas e vindas? É 10 minutos, é 15 minutos, todo tempo é tempo. Não podemos perder tempo, porque o tempo ele não volta. E a pessoa insensata é a pessoa que perde tempo. Esse termo nécio, ele pode ser traduzido também como distraído. O que é uma pessoa distraída? É uma pessoa que fica olhando para lá, para cá, que não tem foco, que não sabe onde está, que não tem um direcionamento certo. Esse é o distraído. E não podemos ser distraídos. Muitos de nós estão totalmente perdidos, distraídos, não têm senso de direção. Irmãos, o tempo não tem misericórdia de nós. Mediante o tempo, reis
foram criados, reinos foram desfeitos, impérios foram criados e impérios caíram, pessoas nasceram, pessoas morreram. O tempo vai passando. E mediante, desde o início da humanidade, quantas coisas já não aconteceram, até que chegamos nesse exato momento, que já passou. Por isso, precisamos ter esse discernimento. Porque tudo que nós fizemos aqui nesse mundo vai passar. Apenas uma coisa que nós fizemos não passe. Aquilo que nós fizemos em Cristo. Tudo que nós fizemos em Cristo é eterno. Tem um peso de eternidade. Eu vi uma história de John Piper, que ele diz que ele tinha, antigo, um quadro na cozinha dele, ou na sala, não lembro, que dizia o seguinte, um quadro bem grande, dizia o seguinte: apenas uma vida, que logo vai passar. Somente o que for feito para Cristo durará. Isso é uma realidade, porque passa terra, passa céu, mas as palavras do Senhor permanecem eternamente. Por isso, como tem sido o nosso andar? Um texto, deixa marcado aqui em Efésios, vamos para lá, 2 Coríntios. Um pouco para trás aí, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. (4:18) diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, como nós temos vivido a nossa vida? Pelas coisas que nós não vemos? Pelas coisas eternas? Ou pelas coisas deste mundo? As coisas temporais, que em breve passarão. Precisamos agir com sabedoria. Os dias são maus, irmãos. Nós vivemos numa geração de trevas, uma geração totalmente corrompida. Isso desde o início da humanidade. Mas a humanidade vem se corrompendo cada dia mais e mais e mais. A humanidade está cada dia mais perdida. O Senhor Jesus chama esse tempo de o princípio das dores. Irmão, presta atenção. Nós estamos vivendo a última etapa da história da humanidade. A última etapa da história da humanidade é o período que nós estamos vivendo hoje. Nós só estamos aguardando a vinda do Cordeiro para que tudo isso seja finalizado. Tudo isso seja concluído, essa etapa, essa história da humanidade. E esse é o princípio das dores. É um tempo totalmente marcado por apostasia, incredulidade, egoísmo, onde o amor de muitos se esfriará. Tempo marcado por materialismo, por relativismo. É isso que nós vemos no mundo. Cada um tem sua verdade, cada um tem suas coisas. As pessoas só pensam no meu, no que é meu, no que é do outro, é do outro. São pessoas totalmente egoístas. E a cultura tem se criado dessa maneira. Esse é o mundo que nós temos vivido. Pessoas frias. E no meio desse contexto, a vida pode ser jogada fora com facilidade. Isso é muito sério. A pergunta principal que eu faço essa manhã, para nós refletirmos, é essa: será que nós não estamos jogando a nossa vida fora? Será que nós não estamos desperdiçando a nossa vida? Será que a nossa vida não está escorrendo pelos nossos dedos, sem que nós não façamos nada mediante isso? O tempo está passando. E o tempo não para de passar. Precisamos ser sábios. Precisamos remir o tempo. Precisamos estar atentos
mediante a maneira como que estamos andando. Se estamos andando de acordo com a vontade do Senhor, sendo sábios, ou se estamos andando de acordo com a nossa própria vontade, sendo tolos, guiados por aí, por qualquer distração que tem brilhado e chamado os nossos olhos. Nós não estamos vendo a brilhante estrela da manhã que se aproxima dia a dia. Não estamos percebendo o falar do Senhor nesses últimos dias. Estamos vivendo dias maus e estamos desapercebidos quanto a Cristo. Irmãos, por esta razão, precisamos compreender a vontade do Senhor. Porque senão nós estaremos apenas correndo atrás de coisas que são temporais, correndo atrás de coisas que são perecíveis. Por mais valor que elas tenham nessa era, elas são passageiras, elas são perecíveis. Mas aquilo que Cristo tem para nós são coisas eternas. Olha o que diz o seguinte, restante do texto: por esta razão, não vos tornei insensatos. A mesma palavra aqui. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto aqui ele nos mostra o exemplo do vinho. E qual que é a propriedade farmacológica do álcool, do vinho? Embriaguez, para a medicina, é um estado de intoxicação. Embriaguez é uma intoxicação. E o que essa embriaguez traz para uma pessoa? Descontrole, tanto motor, físico, como também emocional. Traz uma irracionalidade, uma maneira de pensar totalmente desprovida de senso. Essa intoxicação do alcoolismo traz perda de consciência, perda de tomar as escolhas corretas. A pessoa fica sem senso, sem direção, totalmente perdida. Só que, irmãos, você pode bater no peito e falar: eu sou crente, eu não bebo. E compreensível. Mas o texto aqui não está falando exclusivamente do álcool, do vinho. Mas ele está falando de tudo aquilo que nos intoxica, que tira a nossa racionalidade, que tira o nosso foco, que tira o nosso senso, as coisas deste mundo. Este é o vinho que Paulo está falando. Porque existem muitas coisas no mundo que tiram a nossa atenção, que nos embriagam, que nos intoxicam. Quanto tempo nós temos perdido, intoxicados com os brilhos deste mundo? Quanto tempo nós temos perdido, correndo atrás de coisas, buscando coisas, porque estamos intoxicados com o brilho deste mundo? Irmãos, isso é muito triste, isso é inconcebível para nós. Essa palavra dissolução, ela é muito interessante, porque ela traz também a ideia de um solvente, algo que se dissolve, e a nossa vida vai se dissolvendo, nossa vida vai sumindo. A gente não pode deixar que nós passemos mais uma semana e olhemos para nós mesmos, acredito que todo mundo já passou por isso, e falar: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, mais uma semana se passou e eu não fiz nada. O que eu estou fazendo da minha vida? Quem aqui já teve esses questionamentos? Acredito que todos. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou perdido no sentido de não sei para onde ir, não sei para onde vou. Por que nós ficamos dessa maneira? Porque estamos embriagados. Porque não fizemos nada com peso eterno. Mais uma semana sem tocar aquilo que é de Cristo.
mais um período da vida sem viver por aquilo que é eternamente precioso, tem um eterno peso de glória, sem tocar aquilo que é a vida em realidade. Irmãos, não podemos perder tempo com as futilidades deste mundo. Um exemplo muito comum, onde acredito que todos têm esse discernimento, com redes sociais, com filmes, séries. Não que isso seja proibido, claro, não, nós temos os nossos momentos de lazer, não tem problema nisso. O problema é quando isso se torna um vinho e nos embriaga, onde nós gastamos todo o nosso tempo, toda a nossa força, a nossa vontade atrás dessas coisas e vamos perdendo tempo, vamos nos embriagando, aquilo vai entrando dentro da nossa mente e vamos ficando intoxicados. A palavra é muito séria, irmãos. Isso é o que? Insensatez. Insensatez. Em outras palavras, em termos mais duros, é burrice. Que a palavra usa termos antigos, né, para não ser tão pesado. É burrice. E às vezes nós temos perdido tempo sendo tolos, sendo burros mesmo. Mas nós temos aqui o contraponto para sermos sábios. E o contraponto é conhecer a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? Em Juízes, não precisam abrir lá, mas tem uma tônica que sempre se repete no livro de Juízes. Há um texto que ele se repete vez após vez, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o qual achava certo. Ou seja, naquele tempo não tinha rei, cada um fazia o que estava na telha. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava que era certo. Eles não tinham uma direção. E o período de Juízes é marcado por muita guerra, muita obscuridade, é um período muito triste na história do povo de Deus. É um período negro, instabilidade. Só que durante o livro de Juízes, o Senhor levanta juízes, por isso o nome do livro, que perceberam a vontade do Senhor, que conheceram a vontade do Senhor. E então, esses juízes levam ao povo a uma vitória, a uma libertação. E assim tem que ser conosco, irmãos. O livro de Juízes não é um bom exemplo, mas temos que ter essa percepção, porque foram 14 juízes levantados. O povo estava em idolatria, levanta um juiz, liberta o povo, e o povo volta para a idolatria. Levanta um juiz, liberta o povo, e o povo volta para a idolatria. Levanta um juiz, liberta o povo, e o povo volta para a idolatria. Isso acontece 14 vezes durante o livro de Juízes. É bastante. Errar uma vez tudo bem, né? Errar 2 vezes até vai. Errar 3 até a gente compreende. Agora 14. Essa também é a nossa história. Mas precisamos ter o discernimento, a compreensão de que precisamos buscar a vontade do Senhor, a vontade revelada nas Escrituras. Porque onde nós vamos conhecer a vontade do Senhor? Na palavra. Há um texto em Salmo 119, deixa aqui marcado em Efésios, vamos para lá. Peraí, estou achando. Qual que é o texto que fala da lâmpada para os meus pés? 105.
Salmo 119, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, o que é esse texto que está querendo falar para nós? Que enquanto nós não termos a palavra iluminando os nossos pés, iluminando o nosso caminho, nós não conseguiremos andar de maneira adequada. Nós iremos andar tropeçando, ou estaremos perdidos, não estaremos acertando o caminho verdadeiro. Por isso precisamos compreender a vontade do Senhor. Há uma oração muito bonita, pouco aqui para frente, no Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, 10 diz o seguinte: um salmo de Davi. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano, ou por terreno planado, um caminho correto, um caminho de alegria, de paz, de regozijo, de tranquilidade. Precisamos ser guiados pelo Espírito, irmãos. Essa é a maneira, não existe outra maneira. Ou nós estamos embriagados com vinho, cheio de trivialidades, ou nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Não há meio termo, não há como sermos cheios do Espírito Santo e sermos cheios de coisas. Irmãos, sabe o que significa corrermos atrás dessas coisas do mundo? Buscarmos as coisas do mundo? Idolatria. Tudo aquilo que ocupa o nosso coração, a nossa mente, é um ídolo. Às vezes nós pensamos que ídolo é aquela estátua que as pessoas vêm e se prostram. Não. Muitas vezes, um carro pode ser um ídolo, uma casa pode ser um ídolo, um celular pode ser um ídolo, um filho pode ser um ídolo, dinheiro pode ser um ídolo. Tantas coisas podem ser ídolos para nós. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 5, aqui é a voz do Senhor para Jeremias. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Ou seja, por perseguirem a nulidade ou a inutilidade dos ídolos, eles se tornaram eles mesmos inúteis. É nisso que eu quero chegar, irmãos. Não podemos perder nossa vida com coisas inúteis. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios de Cristo. Precisamos ser cheios da palavra. Só isso pode nos trazer vida, irmãos. Só isso pode nos trazer contentamento. Em Efésios lá, diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a vontade do Senhor, irmãos. Como disse no versículo 17. Procurai compreender a vontade do Senhor. Está aqui, ó. Enchei-vos do Espírito. Como eu posso me encher do Espírito? A pergunta principal, questionamento, não é o quanto nós temos do Espírito, mas quanto do Espírito tem de nós. Precisamos ser cheios da palavra.
Medite na palavra, busque a palavra, irmão. Rubine a palavra, se encha de coisas da palavra ao seu redor. Escute louvores, escute pregações, leia bons livros, se rodeie da palavra. Que todo o seu andar seja cheio da palavra. Comece o seu dia buscando o Senhor, lendo a palavra. Termine o seu dia buscando o Senhor, lendo a palavra. Durante os seus tempos livres, leia a palavra. Irmãos, começando com 5 minutos, é pouco, mas é um começo. Já seremos edificados, vivificados pela palavra. Spurgeon diz que, naquela época, que para os crentes atuais, há tanta poeira nas suas Bíblias, que dá para escrever condenação com o dedo assim. Será que nós temos buscado este livro durante a semana? Há uns 50, 70 anos atrás, até um pouco mais, o povo cristão era conhecido como o povo do livro. O povo do livro da capa preta. Porque onde ia um cristão, eles levavam debaixo do braço o livro da capa preta, a Bíblia. Essa era a maneira como os cristãos eram reconhecidos. O povo do livro. O povo que levava sempre consigo a palavra. Estes eram cheios da palavra, buscavam ao Senhor. Porque, irmãos, o dia mau, o dia ruim, nesses dias maus, vai chegar para cada um de nós. Vai chegar aquele dia onde nós seremos perseguidos por não nos dobrarmos a esse sistema. Chegará também o dia da doença, e precisaremos ser cheios da palavra. Chegará o dia onde teremos conflito com os nossos familiares, um conflito com o cônjuge talvez. E aí, estaremos cheios da palavra nesses dias? Chegará o dia onde os nossos negócios estarão indo mal, estarão indo de forma ruim. E aí, estaremos cheios da palavra nesses dias? Chegará o dia onde meu filho fugiu de casa, foi usar drogas, ou tantas outras coisas. Um amigo me traiu, me machucou, me feriu. Chegará os dias ruins. Chegará os momentos de lutas. Irmãos, é nesse momento que é importante que estejamos cheios da palavra. Sejamos cheios de Cristo. Irmãos, se nós não estivermos cheios de Cristo, estaremos cheios de trivialidades, cheios de nós mesmos, cheios das coisas inúteis deste mundo. Como precisamos aprender a remir o tempo nesses dias ruins, agir com sabedoria. Provérbios diz várias vezes: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema o Senhor. Tenha o Senhor como prioridade em sua vida. Se o Senhor não for a prioridade da sua vida, você vai estar que nem aquele primeiro exemplo que eu dei. O barco à deriva. Não sabe para onde vai, não sabe nem para onde quer ir, não sabe como chegar lá. Nós temos tudo, irmãos. Nós temos o nosso guia. E nós precisamos ter um posicionamento. Precisamos ter esse primeiro passo, sempre há um primeiro passo, em nos apegarmos com mais firmeza a essas palavras já ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. É o que diz em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Nos apegar mais ao Senhor. O próprio Senhor Jesus, Ele nos conta uma história. Mateus capítulo 24.
Perdão, Mateus capítulo 25. E aqui é uma parábola muito importante sobre sabedoria e imprudência. Mateus 25, versículo 1 diz o seguinte: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, 2 exemplos aqui de sabedoria e de imprudência. As virgens que estavam em sua prudência trouxeram o azeite, mantiveram o azeite consigo. Elas foram espertas, tiveram essa inteligência, porque o noivo pode se atrasar. Então elas trouxeram consigo o azeite. As imprudentes, as insensatas, as que não estavam vigilantes, não tinham consigo o azeite. Tardando o noivo, tiveram que sair comprar de última hora e não deu tempo. Irmãos, precisamos estar prudentes. Outro exemplo do nosso próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24 diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e os que as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, outro exemplo aqui da sabedoria e da imprudência. O prudente edificou a sua casa sobre a rocha, fez um fundamento firme. O imprudente não, fez sobre a areia. O tempo ruim, a tempestade, os ventos, veio sobre as duas casas, mas somente a casa do sábio permaneceu. A outra desabou. E não somente desabou, como diz no final do texto, foi uma grande ruína. Desabou com tudo mesmo. Não ficou nada. Irmãos, se nós não formos sábios, estaremos desperdiçando a nossa vida. A nossa queda vai ser grande. Teremos uma grande ruína. Perderemos tempo.
estaremos desapercebidos quanto à vida do Filho do Homem, quanto à vinda de Cristo. Que tenhamos essa percepção, irmãos. Que tenhamos esse discernimento. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Já não há tempo para perder. Cristo está às portas. Que possamos buscar na palavra, buscar ter fundamento, enraizados em Cristo, edificados em Cristo, firmes na palavra, com uma convicção verdadeira, que se apega com vontade, com verdade, que tem zelo pelo Senhor, que não ama o Senhor apenas da boca para fora, mas que ama de todo o coração, que busca o Senhor de todo o coração, que ama o Senhor de tal maneira que as coisas deste mundo não tem mais brilho, não tem mais aquilo que tire a nossa atenção, porque estamos totalmente fixos com os olhos em Cristo. Se não estivermos com os olhos atentos em Cristo, se estivermos distraídos, se estivermos olhando para lá e para cá, estaremos perdidos, seremos insensatos, estaremos à deriva, sem discernimento, sem senso de direção. Por isso, nos apeguemos, irmão, à palavra, se encher da palavra, se encher do Espírito, enquanto ainda há tempo, porque o tempo se abrevia. Cristo está às portas, irmãos. Não perdemos tempo. Possamos viver como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que isso impacte os nossos corações. E possamos viver verdadeiramente de acordo com a vontade da palavra revelada em nossos corações. Amém? Vamos ter mais um tempo de oração. Pai, muito obrigado por mais esta manhã, Pai, onde o Senhor tem nos ensinado da Tua palavra, Pai. Somos gratos por Teu falar, Pai. Somos gratos por Tua voz, Pai. Nos ensine a viver uma vida em sabedoria, Pai. Nos ensine a viver uma vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Pai. Oh, Pai, que sejamos cheios da Tua palavra, Pai. Que sejamos um povo que leva o Senhor verdadeiramente a sério, Pai. Oh, Pai, muitos de nós estão perdendo tempo com os brilhos deste mundo, Pai. Embriagados com o vinho deste mundo, Pai. Sem percepção, sem discernimento, sem senso, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Desperta, Pai, a Tua igreja. Desperta aqueles que estão desapercebidos, estão dormindo, Pai. Porque sabemos que o dia de Cristo se aproxima, Pai. Oh, Pai, nos chacoalhe se for necessário, Pai. Para que da Tua palavra não nos desviemos. Que da Tua palavra nos apeguemos com mais firmeza, Pai. Continue nos ensinando, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo que oramos. Amém.